Olá, bem-vindos ao podcast. Olá, sejam bem-vindos ao Codcast, o podcast do marketing. Sua marca pessoal é aquilo que falam sobre você quando você não está na sala. Quem disse isso foi Jeff Bezos, CEO e fundador da Amazon. E hoje nós começamos aqui no Codcast uma série sobre marketing pessoal, para deixar a sua marca pessoal mais atraente, mais relevante e memorável. Se você gostaria de entender um pouquinho mais sobre isso, essa série é para você. Meu nome é Carlos Grigoletto, mestre em administração de empresas com ênfase em desenvolvimento de negócios, mais de 20 anos de marketing e vendas, e hoje dividindo a mesa aqui com André Aguiar, idealizador do COT Marketing, e só nessa mesa aqui tem desse lado da mesa tem mais ou menos aqui meio século de marketing e vendas. Fale né, por você, fale por você. Eu sou um jovem, Tomando um aqui. jovem senhor. E hoje, para a gente abrir essa série, uma pessoa muito bacana que vocês vão conhecer hoje, Marcelo Samogin, economista de formação pela PUC, com MBA na FGV e FIA, com 37 anos na área de RH e remuneração, que foi recusado com 41 anos num processo seletivo para executivo de RH e assim nasceu a Remunerar Consultoria. Hoje com 15 anos de mercado, mais de 100 clientes e 12 mil horas de consultoria. Marcelo, seja bem-vindo. É um prazer tê-lo aqui. Vamos querer saber um pouquinho mais sobre a sua história aqui. Puxa, eu que agradeço a oportunidade. Então, assim, vamos começar entendendo um pouquinho essa sua história aqui, como é que foi esse início aqui, como foi essa recusa com 41 anos, né, e como que foi esse processo de criar uma empresa sobre remuneração. Por acaso, um economista foi parar na área de recursos humanos, né, trabalhando com cargos e salários, a parte numérica, estatística e tal. E aí, um belo dia, com 41 anos, eu fui participar de um processo seletivo para gerente executivo de RH, e eu fui recusado por conta da idade. Minha amiga disse que o cliente dela queria uma pessoa de até 40 anos. E no meu caso, 41, eu estava descartado, né? Fiquei chateado demais com essa história, muito, né? Voltei a estudar, fiz o MBA na FIA USP, aprendi outras coisas sobre negócio, adicionando conhecimento. E aí eu decidi criar a minha marca, que não é o nome pessoal, né? Eu tinha essa preocupação de desvincular a empresa do nome pessoal, Marcelo Samogin, e aí criei a Remunerar, que é um verbo. De lá para cá foram mais de 100 clientes, mais de 12 mil horas de consultoria, clientes em metade do Brasil praticamente, né? De São Paulo, Rio de Janeiro, Santa Catarina, Paraná, etc. Projetos de meritocracia que impactaram mais ou menos 85 mil pessoas, funcionários nesses clientes todos. Indústria, serviço, todo tipo de empresa, pequena, média, grande, nacional e inclusive multinacionais com capital aberto em bolsa. Essa é a história. É uma história que eu conheço bem, né, Marcelo? Sim. A gente se conhece desde Sim, 95. Sim. A gente já trabalhou junto em algumas Sim. empresas. Sim, sim. Né? E quando a gente começou a falar isso de marketing pessoal, assim, nosso Marcelo era um cara que tem muito a agregar pra gente aqui, como pessoa, como profissional, que tem uma história muito ampla, né, nesse mundo. E é realmente muito engraçado, né? Porque é um economista na área de RH. Sim. E você levou uma outra perspectiva, né, pro recursos humanos. Recursos humanos tem esse dilema, né? Ou você trabalha bem a parte numérica, ou você trabalha bem a parte de desenvolvimento de pessoas, treinamento, seleção, etc., né? Desenvolvimento organizacional. Nem sempre é fácil você navegar de uma área para outra, porque uma é numérica e a outra é muito humana, né? Então, dependendo da sua formação, você se esforça mais para conseguir essa transição. Mas como objetivo de carreira que eu também sempre tive, de conhecer a área como um todo, acabei me esforçando mais que a média e consegui fazer essa transição. Embora a Remunerar hoje se dedique a projetos realmente de meritocracia e remuneração fixa e variável, que é um grande dilema das empresas, né? Porque hoje, com a escassez de mão de obra, todos se perguntam, né? Nossos salários estão abaixo de mercado, estão no mercado, por que nós não conseguimos atrair e reter as pessoas? Então, esse é o pano de fundo dessa conversa. Então, vamos hoje abrir essa caixinha preta, né? Que muita gente não conhece, tem dúvida como é que funciona e tudo mais. E o que acontece? A gente, falando sobre marketing pessoal, nós trabalhamos os 4 P's também do nosso principal produto, que somos nós mesmos, né? E hoje a gente vai falar um pouquinho sobre o nosso P de pricing. Né? E falando um pouquinho sobre esse pricing pessoal, né? Como que as pessoas elas conseguem transformar essa percepção, né, desse valor real para o mercado, né, que ela tem para o mercado. Eu posso contar a minha experiência, né? E a minha experiência é o seguinte: toda vez que você entrega um pouco além do que é o prometido, você ganha valor. Então tem um pouco do fundo dessa conversa entre valor e preço, né?
Eu fui demitido uma vez porque eu entreguei um pouco mais do que o gerente gostaria de ver, e o meu chefe direto me perguntou se eu queria tomar o lugar dele. Então é bizarra essa história. E é verdade, faz tempo, é verdade, né? E então você, na minha experiência, essa ideia de você entregar um pouco a mais do que é o prometido, ao longo do tempo você ganha valor, né? Ao longo do tempo você pode sentir também mais reconhecido, ou uma necessidade de ser mais reconhecido. A partir do network você pode perceber que seu valor no mercado também aumenta, e aí depende da sua coragem de colocar o currículo no mercado ou abrir sua empresa para empreender naquela área, né? Desde que você goste do que faz, que esse é um segredo. Marcelo, uma dúvida, você falou da questão de entregar um pouco a mais, né? Esse alinhamento de expectativa é importante também, né? Porque quando você fala de entregar mais, você está falando de entregar mais da expectativa, muitas vezes da empresa, muitas vezes do seu chefe, ou muitas vezes daquilo que foi combinado, né? Esse elemento de expectativa ele é importante, acho que principalmente no caso que você comenta de cargos e salários, né? Sim. Você tem alguma questão que você poderia adicionar a isso? Por exemplo, como alinhar essa expectativa com a empresa? Então, pessoal, a área de recursos humanos ela é uma área de pessoas, né? Mas desempenho também. Falamos muito sobre recursos humanos de outros assuntos, engajamento, diversidade, etc., e falamos pouco sobre desempenho, entrega e resultado. Isso é um dilema na nossa área, né? Você não deve abandonar o lado humano, mas as empresas vivem de resultados, né? Vivem de desempenho e de produtividade. E a parte numérica das empresas, né? No final do dia, vendeu ou não vendeu, recebeu ou não recebeu, né? Então, à medida que você trabalha num ambiente que te favorece esse caminho de desempenho, naturalmente você vai se desenvolver mais rápido, né? Naturalmente você pode galgar cargos maiores, independente se é de nível de liderança ou não, né? E naturalmente a sua remuneração, seu pacote de remuneração vai crescendo. Naquela empresa, num concorrente, né? Se essa for a decisão de um dia sair, em razão de quê? Em razão de ambiente de trabalho ruim, em razão de liderança que não reconhece o seu valor, né? Ou algum tipo de distorção que você não concorde naquela organização, geralmente, tem esse lado também, ou para abrir um empreendimento e trabalhar numa outra área que você queira. E uma coisa que você falou que é importante, e eu vou lembrar uma história nossa, de muitos anos atrás. Nós, né, eu e o Marcelo, nós tivemos o mesmo mentor profissional. Sim. O mesmo. Sim. Em épocas um pouco diferentes, o Marcelo veio um pouco antes, né? Sim, e eu tive um pouco depois. E esse nosso mentor, ele falava isso muito pra gente, né? Ele era um cara que ele liderava de uma forma muito livre. Livre, né? Então ele deixava, ele falava assim, ele tinha reuniões que era muito importante, né? O alinhamento que ele dava, a forma que ele dava. Então ele chamava todo mundo na sala, né? E dava uma lista de tarefas. Então, você vai fazer isso, você, 5, 6 pessoas. Aí ele voltava pro primeiro e falou assim, ué, mas você tá fazendo o que na sala aqui ainda? A sua parte já acabou, você já tem que estar entregando. Então, se você entregar em casa, no trabalho, fazer hora extra, se você ia fazer no último dia... Problema seu. Problema seu. O que importava era o resultado. E isso fazia você crescer. Né? Porque você se esforçava muito mais, não precisava alguém ficar te apertando ali. Então você promovia um crescimento da própria equipe, né? Eu acho que isso é muito importante. E tem a ver com o que você falou, né? Você melhora o seu time com outro formato, né? Você comentou da liderança, e é bastante isso, né? Muitas vezes a empresa tem uma estrutura para desenvolver as pessoas, ou uma liderança que apoia ou atrapalha essa estrutura. Então, se você está intencionado em fazer um bom trabalho e a liderança tem outros interesses, né, grosso modo, como é que você vai demonstrar que tem mais valor do que o seu cargo? É super complicado. Então, é uma combinação de coisas, gente. O sucesso, ele é isso, né? Você precisa gostar do que faz, porque eu acredito muito nessa história de que você gostando do que faz, você entrega mais, sem sofrimento, e é reconhecido mais rápido, ponto. Né? Então você precisa entregar mais onde? Num ambiente que seja favorável a esse tipo de postura, com uma liderança que também valoriza esse tipo de coisa e um RH que tem instrumentos para avaliar você como deve. Porque se a avaliação de desempenho que existe nas empresas ou na empresa X, que ela não reconhece aquilo como valor de desempenho naquela função, independente do tempo, né? Como é que você vai se destacar nesse lugar? As carreiras no passado, gente, eram 6, 8 anos para chegar ao nível de senioridade. E hoje o mercado tem um problema, né? Os jovens, jovens, os que estão chegando nas carreiras, aprendem mais rápido por conta da tecnologia e acesso.
Então, se o seu modelo de carreira ele previa 8 anos para chegar na senioridade, você encontra alguém que chega na senioridade em 4 anos apenas. E a sua política de retenção, remuneração, premiação e carreira não sabe como tratar essa pessoa que se desenvolve em 4 anos. E você perde para o mercado. E lida com expectativas também, né? Isso é um dilema, né? Então, o nosso modelo ele é sempre olhando para o retrovisor, né? 6, 8 anos de carreira. E hoje você tem o pessoal que se desenvolve mais rápido. E faz o que com ele? Perde para o mercado. Então, quem que está certo ou errado? A sua política não acomoda esse tipo de desempenho, né? Então, não quero dizer que as pessoas não devam se esforçar para ter um desempenho destacado, entregar além daquilo que é esperado, etc. Mas que preste muita atenção no tipo de ambiente que você está inserido. Porque ali é metade do caminho, é metade do sucesso, né? Esse ponto que você comentou, e essa parte de gostar daquilo que você faz e gostar de onde você está, é uma coisa que eu sempre falei com os meus liderados e nas empresas nas quais eu trabalhei, é que você está ali por uma opção sua. Você está ali por uma escolha sua. Você não está ali porque você está sendo obrigado, tudo mais. Se aquele ambiente, de fato, está sendo nocivo, ou de alguma forma a pessoa está reclamando muito daquilo que está acontecendo, tudo mais, você tem a opção de buscar aquele ambiente que vai te acolher, que vai te favorecer. E pegando esse gancho que você comentou da parte do desafio, né? Trabalhar essa paciência, principalmente dos jovens, é muito difícil. Né? Então, como você disse, muitas vezes as estruturas elas não comportam um crescimento muito rápido de muitas pessoas. Né? Então, é uma questão bastante complicada. As empresas grandes, pessoal, têm mais caixa para reter pessoas com dinheiro, eventualmente se for necessário. Mas as empresas grandes, que é 95% da economia, não têm essa capacidade econômica para aumentar salário sem muito critério. Imagine que você tenha 10, 20 funcionários e aumente a folha em 15% ou 20%. A sua produtividade não cresceu 20%. Então, como é que você acomoda esse custo? Quem que vai pagar essa diferença? Né? Então, as empresas precisam olhar para dentro e se perguntar se esse modelo de desenvolvimento ele favorece também a produtividade para que você tenha bons indicadores de entregas, por cargo, por área, departamento, a empresa inteira, né? O lucro é da empresa toda, né? A rentabilidade, a margem bruta. Então, esse ambiente de desenvolvimento, ele vai fazer com que aquelas metas qualitativas e financeiras sejam entregues. E a empresa tem uma capacidade de caixa maior para poder financiar um novo ciclo de desenvolvimento de pessoas. Então, a retenção faz parte dessa história. Não é somente você criar um modelo de bonificação, baseado em bons indicadores, etc., para poder dizer para as pessoas assim, agora você vem trabalhar conosco e tem um bônus de 2, 3 salários por ano, ou uma premiação comercial que a cada mês você adiciona mais um salário. Né? No fundo, você precisa escolher bons indicadores para que esses indicadores tenham essa ideia da confiança de resultado e a empresa ter uma solidez econômica maior para poder ter mais tranquilidade. Porque, especialmente, né, você não tem dinheiro, nunca terá dinheiro para recompensar todos igualmente. Então, obrigatoriamente, você vai escolher quem... No mundo de hoje, os jovens não necessariamente eles querem um dinheiro. Eles querem uma coisa que é a liberdade, é o tempo, você ter mais possibilidades de crescimento. Então, você falou uma coisa que é bem interessante mesmo. Então, você não compra algumas coisas. Então, se você quer reter um talento só dizendo que você vai dar um salário a mais, isso não é suficiente. E a gente está falando isso, o pós-pandemia mostrou isso pra gente, né? Muita gente começou a trabalhar de casa, começou a ver o gostinho de ter mais liberdade, de ter um tempo mais com a família, mais coisas. Então, e as empresas, elas precisam entender isso. Né, que as pessoas, os colaboradores hoje, eles têm um custo diferente para ficar na empresa. O que você falou que é bem interessante, né? As empresas médias e pequenas, elas pagam uma conta muito grande, né? Muito alta. E Marcelo, pensando em quem está assistindo a gente, como que ela pode fazer de uma forma melhor para que a empresa perceba melhor o valor dela? Ou seja, o que ela pode ter de técnica, né? O que ela pode executar para que ela tenha uma percepção de valor maior por parte da empresa? Pessoal, a primeira pergunta é se eu vou ser reconhecido na medida que eu também gostaria de ser naquele ambiente de trabalho. Né? Isso não envolve somente o RH da empresa, os donos, sócios e o seu próprio chefe. É um conjunto de coisas. Então, se você conclui que aquele ambiente já não é muito favorável a reconhecer o desempenho, como é que você vai se esforçar para demonstrar valor naquele lugar? Talvez não seja o melhor lugar para você trabalhar. E hoje,
com o mercado no aquecimento que a economia anda, né? Independente dos motivos da economia anabolizada, como eu mesmo falo, porque você aumentar a renda pela renda é fácil. Você dá dinheiro para qualquer um, sai para o mercado comprando coisa, você aumenta o PIB. Isso é a lição número 2 do livro de economia, né? Como é que você resolve isso depois com uma dívida é outra história. Então vai lá para a última página do livro. Quando resolve, né? Porque os anos 80 e 90 provaram isso para nós, né? O desequilíbrio nas contas públicas gerou uma hiperinflação enorme, depois gerou um hiperjuros enorme e nós estamos nessa situação até hoje, faz 30 anos. Então, primeiro ponto, né? O lugar onde eu trabalho reconhece esse valor como diferença de entrega. A minha experiência é, se você entrega um pouco a mais, você vai ganhando valor no tempo. Então, quando surge uma vaga para uma promoção, né, para ser bem assim, exemplificando a questão, quem é que vai ser lembrado no primeiro momento? Quem entrega um pouco a mais, né? Tem um outro lado também, gente, que não é só da competência técnica, mas existe a parte comportamental. Então a gente divide competência entre técnica e comportamental. O técnico é o Excel. Eu posso fazer um curso de Excel, aprender tudo sobre aquilo, dominar o PROC-V, tabela dinâmica e não saber aplicar. Então eu tenho um conhecimento técnico bom, mas eu não faço o valor daquilo. E a parte comportamental, esse mesmo líder que a gente conhece, né, André, que trabalhamos junto no passado, dizia que você não ensina. Você ensina a pessoa a trabalhar no Excel, mas não ensina a pessoa a ser honesta, comprometida, etc, né? E para você se aproximar dos cargos de liderança, o que faz diferença é a parte comportamental. Porque a empresa precisa como um todo, gente, uma questão assim de valores corporativos, e cada vez mais que você sobe na hierarquia da empresa, nos cargos, você vai sendo testado, inclusive nessa questão de comportamento e o quão você se alinha àqueles valores corporativos. Esse é o famoso chá, né? Que é o conhecimento, habilidade e atitude. O conhecimento é o que você domina como conhecimento, habilidade é a forma com que você faz aquilo funcionar, e a atitude é a parte comportamental. Como é que você lidera a equipe para que ela chegue a um resultado extremo né? Como é que é a sua comunicação? Como é que é o seu grau de empatia em relação àquilo? E o primeiro e o segundo, a empresa ela consegue ainda trabalhar, que seria o conhecimento e a habilidade da pessoa. Sim. A atitude não, depende muito da pessoa. E sabe que, pegando um gancho nisso que você falou, lembrando de novo a história do nosso mentor profissional, a gente trabalhou junto numa empresa e eu trabalhava na época na área de comunicação e marketing e tinha um diretor financeiro, né, que a empresa, ninguém gostava do cara. E, obviamente, né, vinha para o RH as reclamações, para o marketing, vinha uma reclamação muito grande. E na época, né, assim, era um dilema, né? Porque você tinha que levar isso para a presidência e como que a gente vai lidar com isso? Porque isso estava afetando o desempenho dos colaboradores de toda a empresa. E era uma empresa que tinha uma quantidade considerável de pessoas. Sim. E aí, o presidente da empresa, num belo momento, falou assim, olha, eu mando a empresa inteira embora, mas não mando ele, porque ele é o diretor comercial de vendas e ele que me dá resultado. E aí, como que você lida com isso? Exatamente. Entendeu? São escolhas. São dilemas. O valor. O valor da empresa é outro. Então é bem complexo isso. E eu achei legal você falar sobre você estar no ambiente que você não tem mais como crescer. Eu acho que essa decisão ela é muito difícil. Importante. A pessoa identificar isso porque ela tem conta para pagar, ela tem dívida, ela tem uma série de coisas. Como que ela identifica? Me dá uma dica disso. Como que a pessoa dá esse clique de falar assim, aqui não é meu lugar, eu preciso ir para fora? André, não é só uma questão de entrega, né? A experiência da Remunerar é um pouco disso também. Mais de 100 clientes, eu chego nos clientes e muitas vezes a descrição de cargo, que é uma coisa extremamente burocrática e básica, onde você diz o que você espera das pessoas como entrega e desempenho, não é clara. Então começa por aí, né? Independente da questão da CLT, da legalidade, eventuais processos trabalhistas, etc., você precisa dizer para as pessoas o que você espera delas, né? Do ponto de vista técnico, do ponto de vista de comportamento, falou, olha, nossa empresa aqui é só um exemplo de comportamento, né? Nossa empresa aqui, nós valorizamos o cliente a qualquer custo. Isso vira um valor corporativo. Se todos falam essa linguagem e você não entende como é que isso funciona na prática, né? Você está desalinhado com aquele valor corporativo que a empresa entende como valor. Trabalhamos em equipe e você gosta de trabalhar sozinho. Então, em algum momento, isso vai gerar uma diferença que alguém vai ligar um ponto de interrogação e falar assim, peraí, aquela pessoa não está alinhada, ela não tem alinhamento com a corporação, com os valores da empresa inteira, né? Será que ela serve para um dia galgar um cargo de liderança?
Talvez não. Então, quando surge uma interrogação, isso não quer dizer, pessoal, que a pessoa não faça boas entregas no dia a dia do seu cargo. Isso é outra coisa. Porque o cargo tem muito a ver também com a parte técnica, né? Então você faz uma bela análise de um contexto matemático, econômico, etc. Do ponto de vista de comportamento, você não sai para almoçar com ninguém, né? Você não participa daquela roda de conversa no café. Então você se isola, você, por alguma questão pessoal, você prefere não participar, ok, né? Às vezes é uma questão de compliance, de legalidade, você não concorda com algumas coisas e você vai ficar de fora. Então você tem liberdade para isso também. E isso que você comentou, essa habilidade política, que normalmente é confundida com puxa-saquismo, esse tipo de coisa, que a longo prazo é ruim, mas Sim, essa habilidade política, ela é muito importante, né? Então, quando a gente fala para as pessoas, a pessoa, eu tenho que ficar agradando fulano, não é só agradar, é uma relação humana. Então, você tem que ter essa habilidade política, seja ela com o seu superior, com os seus pares, com os seus liderados e com as outras áreas, porque também existem os famosos silos funcionais. Então, a galerinha de vendas só fica com a galerinha de vendas, né? Então, as pessoas que transitam muito bem nessas áreas, elas conseguem ter mais sucesso. Né? Isso que você está falando é o que a gente sempre fala sobre o marketing ser uma área de suporte. Então, o marketing ele dá suporte para todas as áreas. Então, a gente tem esse conhecimento, né, prático, né? E eu entendo uma coisa que o Carlos falou que eu realmente achei interessante, né? Esses silos. E é o que acontece. Né? Eu acho que é uma dificuldade muito grande também do RH, né? No caso, com a sua experiência, eu queria entender como que você enxerga quebrar um pouco esses muros entre as áreas, porque no fundo todo mundo precisa de todo mundo dentro da empresa. Como que dá para fazer isso? Como que a gestão pode fazer isso de uma forma boa para todos? 37 anos nessa área, né? Você precisa criar uma regra, André, e cumpri-la, mesmo que seja o dono da empresa. Então, em muitos casos, você tem uma política que vai para um quadrinho na parede e o cumprimento daquilo na prática não existe. Então, essa é a primeira questão, né? A empresa, ela cumpre aquilo que ela promete como um todo, a liderança acompanha essa promessa de cumprimento, e aí a equipe embaixo se pergunta, vale mais a pena continuar aqui? Ou eu sou cobrado por coisas que nem é claro para o meu cargo, por exemplo, né? Nós falamos dos jovens, por exemplo. Como é que você vai reter o jovem por mais tempo? É difícil, né? O mercado lá fora oferece muito mais coisa do que o trabalho CLT. Isso está provado pela pesquisa, o estudo que nós fizemos sobre escassez de mão de obra, né? As pessoas têm oportunidade de trabalhar formalizadas, recolhendo o INSS para um dia se aposentar, sabe lá Deus com que renda ou fundo, né? Porque a história recente... Se vai existir ainda, né? Se vai existir. Mas essas pessoas têm liberdade total de horário e tem uma renda, segundo o estudo da FGV de 2024, final de 2024, de uns 35% maior quem trabalha CLT. Então, você tem uma competição que há 20, 25 anos, 30 anos atrás, não existia pela mão de obra. Então, como é que eu faço para reter os jovens por mais tempo? Eu preciso criar essa dinâmica de valor. Né? Eu preciso criar uma ideia de aceleração de carreira para que você reconheça o valor das pessoas de uma maneira mais rápida, mais curta. As empresas têm acesso a esse estudo da Remunerar? Como que funciona isso? É um produto da Remunerar? É alguma coisa aberta? Como que é? Fala um pouquinho sobre isso. Nós temos um relatório específico, André, sobre esse estudo com 146 empresas, a pedido e em parceria com 3 ou 4 sindicatos patronais que tinham isso como questão, né? Afinal de contas, o Bolsa Família, o auxílio governo atrapalha. Que influência isso tem sobre a desistência das pessoas para as vagas, né? E fizemos um estudo com 146 empresas, 50% de empresas industriais, 50% de serviço, 70% São Paulo, 20% Santa Catarina, e lá o assunto é mais quente ainda, né? E o auxílio do governo, Bolsa X, qualquer que seja o auxílio, não apareceu como o primeiro ponto de desistência das pessoas, mas apareceu ali entre o terceiro e o quarto, ou seja... dependendo do nível de cargo, né, quando a remuneração é menor, cargos operacionais, eu tenho uma influência maior da ajuda do governo versus cargos de especialistas, que a influência é bem menor, né? Então, você tem essa questão da renda, da oportunidade de você ter trabalhos não CLTs, você tem a questão da receber ou não auxílio do governo e perder quando você tem um emprego formalizado, né? Você tem uma coisa que é a desindustrialização do Brasil, que na minha opinião é pouco estudado, com um efeito enorme sobre o trabalho, porque há 25 ou 30 anos atrás o PIB industrial representava ali uns 30% do PIB nacional.
E hoje, segundo alguma coisa que eu vi essa semana, está girando em torno de 12, 11%. Né? Onde é que isso influencia o trabalho? A renda do trabalho na indústria, por conta da produtividade, sempre foi maior que a parte de serviços. Então, os salários da indústria sempre foram maiores. As carreiras na indústria sempre foram mais complexas e longas, porque exige uma especialização maior. Geralmente, engenharia. Serviço não, é diferente. Né? Então, o dilema das empresas é isso, né? Como é que eu convenço os jovens que têm um potencial enorme de fazer coisas bacanas, como, né, modernas, usando a tecnologia, aplicando tudo aquilo para criar valor para clientes, etc. Como é que eu atraio esse pessoal e digo para eles assim, aqui vale a pena ficar mais tempo, não só por conta da remuneração. Né? Então eu escolho o jovem, eu ajudo ele a entender que aquele lugar é perfeito para ele por conta do perfil psicológico, né? Aquele trabalho tem a ver com ele. Temos uma boa liderança, um bom ambiente de trabalho. Então, recursos humanos reconhece o seu valor fazendo uma boa avaliação de desempenho a cada 3 ou 6 meses. É o trabalho que a Remunerar faz. Então, você automaticamente embute no aplicativo das pessoas, né, aqui dentro, rapidamente que vale a pena continuar naquela empresa. Né? A gente tem um dilema enorme, que aí é uma questão minha. Né? O nosso app tem ali, não sei, 100 milhões de anos instalado aqui, né? E os aplicativos dos telefones, etc., eles são atualizados a cada 2 meses. Essa velocidade não condiz, não ajuda nós a navegarmos com essa velocidade que o mundo acontece. Isso interfere nas carreiras, interfere na forma das pessoas pensarem, interfere na questão de saúde mental, que vai ser um tema importantíssimo por conta da NR1, agora a partir de maio, fiscalizando. Né? As empresas vão ter que tratar aquilo internamente, independente se as questões de saúde mental elas nascem ou não dentro do ambiente de trabalho. E Marcelo, agora vamos aproveitar para abrir um pouquinho que a gente falou de abrir a caixinha preta, aproveitar toda seu conhecimento, né? A gente fala que isso no marketing, a gente fala que assim, quando você não dá o seu valor, quem dá o valor é o mercado. E normalmente é mais baixo do que aquilo que você deveria de fato receber, né? Como é que uma pessoa ela pode de fato estruturar um pedido de aumento de salário para o chefe? Existe um passo antes. É mostrar que você entrega o que é pedido, uma qualidade esperada ou maior. E existe um passo anterior, que é ter uma clareza, existir clareza daquilo que é esperado. Então, seu cargo, ele tem lá 3 ou 4 funções importantes, né? Dentro de um cargo, você tem as funções. Então, ali tenho 3 ou 4 que eu entrego muito bem, outras 3 que eu não consigo ainda. Então, como dica de desenvolvimento, prestar atenção naquilo que você ainda não entrega e que o cargo exige e que vai fazer parte da sua avaliação para você galgar um nível de senioridade maior em menos tempo, e aí a remuneração ela vai subir junto, né? Ela vai naturalmente, porque a empresa também olha para o mercado. A empresa sabe, gente, à medida que você vai desenvolvendo as pessoas, é muito bacana, porque você aparece lá na pesquisa do Great Place to Work, bacana, todo mundo motivado, engajado, André. Só que você abriu uma torneira de treinamento e você gerou uma pressão interna em 2, 3 anos de que você vai qualificando as pessoas e você precisa aproveitar aquela qualificação dentro da própria empresa. E se a empresa não cresce o suficiente para aproveitar aquelas pessoas, acontece o quê? O mercado aproveita. E aí você vai para o concorrente, você vai atravessa a rua e vai para a empresa ao lado e arruma um salário 25% maior. Então a história que fica é o seguinte, ele saiu da empresa, ele ou ela saiu da empresa porque foi em busca de um salário maior. E também é verdade. Só que naquele outro lugar, possivelmente, as competências que a pessoa já tinha instalado foram mais valorizadas. Existe uma outra coisa também que não se fala muito no mercado. Por que as empresas têm um turnover? Né? Questões internas, não só internas, né? Mas se você medir a inflação de verdade na gôndola do mercado, ela é muito maior do que os institutos, o IBGE divulga, independente das questões políticas, nós estamos falando de economia, né? À medida que a cesta básica aumenta de preço, você compromete mais renda em relação ao que você tinha de salário, e as pessoas mais especializadas, profissional especializado, não precisa esperar o sindicato negociar, uma vez por ano, 5% de aumento no seu salário. Elas vão atrás de outro emprego, e recebem 15%, 20%, 30%, a depender do mercado e da situação desse mercado. E hoje o mercado demanda gente qualificada, com mão de obra com experiência e remuneração mais atraente, mais agressiva. Ponto. Você está falando é que
a empresa ela tem um timing entre ela Exato. treinar um colaborador e utilizar essas competências dela internamente ou ela treinar para o concorrente. Exatamente, André. Acho que você treinar para o concorrente sai muito mais caro, né? Porque você gasta 2 vezes. Sim. Que você sim, vai ter que voltar e sim, treinar outra pessoa, sim, ou eventualmente pegar alguém mais caro do mercado, sim, e fora o desgaste que você tem do próprio turnover, Sim. né? Porque fica uma imagem, né, para a empresa e para o mercado. sim, Né? A gente fala muito, né, sobre uma plataforma que as pessoas hoje em dia avaliam as empresas. sim, sim, Uma coisa sim. que há 20 anos atrás Não não tinha existia, isso. não existia. Né? Então, a É. pessoa vai participar de uma vaga, vai aplicar para uma vaga. Aí ela vai lá nessa plataforma e ela vê quais são as recomendações dos ex-colaboradores ou alguém que participou. Ela vai falar, não quero, eu não vou. Isso independente até do valor do salário, da remuneração. Independente. Né? Isso também mudou muito, né, nos É. últimos anos. E aí voltamos para a questão dos dilemas de recursos humanos, que é não olhar a operação com o People Analytics, estudando os dados que aquela operação gera. Então, quando eu contrato, eu tenho a permanência da pessoa por mais tempo, a cada real que eu invisto em treinamento, eu consigo diminuir o turnover lá na frente. Nem gosto dessa expressão arcabouço, né? Isso ficou tão feio. Essa contabilidade. Essa contabilidade, porque essa palavra ficou desvalorizada, é uma pena, né? Por questões outras, né? Mas essa accountability, né? Essa coisa de resultado dos indicadores que você analisa, você antecipa problemas, né? Então, se nós continuarmos crescente no turnover, eu vou ter problema de produtividade lá na frente, porque a cada funcionário novo, eu vou para o mercado pagar mais caro com uma produtividade, sabe lá qual, não sabemos, né? Então, você não consegue aproveitar as pessoas que são as melhores para que elas fiquem trabalhando na empresa por mais tempo. Então, você tem um problema de produtividade, que é o problema da economia brasileira, aliás. E você comentou sobre essa questão, principalmente voltado mais para KPIs ou OKRs, né? Você falando das pessoas, das empresas, né? Principalmente dos RHs, é importante que as pessoas entendam que também, se ela conseguir gerar o esforço dela, né? Porque muitas vezes a pessoa fala assim, eu me esforço tanto, né? Trabalho depois do horário, isso não está sendo valorizado. Muitas vezes as pessoas não entendem que esse esforço ele precisa ser contabilizado, ele precisa ser tangibilizado. Sim. E a impressão que dá, pessoal, é que somente as empresas grandes podem ou poderiam fazer esse tipo de análise, mas não é verdade, né? Uma empresa pequena que tem ali 3, 4, 5 indicadores, que sejam KPIs ou OKRs, não importa o conceito, né, novo do Google, não importa, você tem uma capacidade de análise e entender tendências para evitar um desastre lá na frente, né? Independente do tamanho da empresa. Marcelo, vamos entrar num ponto aqui que a gente está falando, né? São duas coisas, né? A gente está falando de empresas grandes, de carreira, desse tempo de investimento e tudo mais. Só que em determinado momento você falou que a maior parte da economia são de empresas médias. Geradores de emprego, sim. E aí a gente entra num dilema, porque se a pessoa está numa empresa com um nível hierárquico, pouco nível, né? Às vezes é ela e o dono da empresa. Como que a gente aplica isso? Como que a pessoa consegue ser reconhecida, consegue ver um plano de carreira para ela, crescimento, não só de salário, de tudo, porque o teto dela é muito mais baixo. Sim. Explica um pouquinho, como que você enxerga isso? Vou dar uma dica para os pequenos empresários agora, né? Você olha para cada funcionário, o que você espera dele, 2, 3 coisas, atividades que podem se transformar numa meta semestral ou anual, ou mensal, que é pouco tempo, mas poderia ser mensal, dependendo da atividade. A área comercial tem muito meta mensal, mas em áreas administrativas, que tem um grande dilema de fixar meta, né? Você pode trabalhar no trimestre ou no semestre. Então você olha para aquela pessoa, imagina o cargo e as entregas que ela faz e discute ali 2 ou 3 atividades que ela precisa melhorar e em função disso você cria 2 ou 3 metas. Então você pensou, nesse caso, na pessoa. Então você está valorizando o trabalho daquela pessoa naquele cargo, né? E aí a gente volta naquele tema que a gente falou que é alinhamento e expectativa, né? Para você entregar acima, você precisa ter expectativa alinhada, é o que você comentou, né? Sim. Porque, normalmente, uma coisa que as pessoas esperam é que a empresa faça isso. Ela também é responsável para trabalhar isso junto com o chefe dela, para saber exatamente o que o chefe espera dela. Nós falamos no início da conversa, como é que eu posso pedir um aumento salarial para o chefe, né? Então, voltamos nesse ponto, né? A partir do momento que você deixa mais claro para o chefe, aspas, né, o líder, o gerente, o diretor, de que você está entregando o combinado, né? Combinado com ele, aliás, né? Poderia
entrar na pauta um reajuste, uma recompensa, uma premiação salarial. E aí vem uma outra discussão que é o seguinte: mudar o salário fixo é uma miopia, porque isso não cresce a produtividade das empresas, né? Assim, uma coisa muito conceitual o salário de mercado é uma miopia, porque se a produtividade da minha empresa for 30% maior que o mercado, por que eu não posso pagar uma remuneração composto de fixo mais variável, com indicadores, 10 ou 20% além do que o mercado faz, né? Se eu tenho uma entrega maior, eu tenho oportunidade, tenho caixa, inclusive, para recompensar as pessoas e dizer que faz sentido trabalhar mais tempo nessa empresa, porque aqui, além das entregas serem melhores, as pessoas são recompensadas de uma maneira mais robusta, mais agressiva que o mercado. Então, o salário de mercado, ele é míope, é porque ele leva em consideração uma produtividade de mercado. E se você faz uma boa gestão na sua pequena empresa, olhando do lado dos empresários, né, eu consigo selecionar pessoas que têm um engajamento maior, que entregam mais do que eu espero, a minha produtividade também é maior. Então, supostamente, meu caixa é melhor. E eu posso recompensar essas pessoas, blindando esse pessoal no mercado que vive uma escassez de mão de obra enorme e que a todo dia podem ser assediados para mudar de emprego. E uma pergunta ali, você comentou, assim, é impressão ou talvez cultural, no Brasil, o salário fixo, as pessoas elas preferem muito mais, né? Elas se preocupam muito mais com esse salário fixo do que necessariamente ser recompensada por um bom desempenho no salário variável. Na minha opinião, pessoal, é uma evolução isso, né? Porque no passado falamos na fábrica de salário hora, que era importante e ainda é importante, porque você tem uma questão ali de ritmo de trabalho que é diferente do escritório, né? E em muitos lugares, né, fora do Brasil, você mede a remuneração pacote anual. Você não fala da remuneração mensal. Quando você fala da remuneração pacote anual, você embute ali uma parcela de salário fixo, né, e uma parcela de salário variável em razão de quê? 3, 2, 5 indicadores. O lucro é um primeiro importante. NPS de clientes, eu estou falando de marketing, né? Que tipo de NPS eu consigo gerar com essa estrutura para alimentar negócios futuros? Então você tem uma série de coisas que são econômicos e qualitativos. E aí você tem mais segurança para pagar essa fração variável da remuneração. Vamos só voltar um capítulo aqui. Você falou uma coisa que é interessante, eu queria voltar mais um capítulo aqui. Uhum. A gente está falando sobre a valorização do colaborador, do funcionário, dentro de uma empresa, dentro de uma organização, que ele tem um plano de carreira, ele tem essa questão, quanto ele vale para o mercado, as competências que ele vem adquirindo ao longo dos anos. Só que a gente tem uma questão aqui, que eu gostaria de escutar a voz de um especialista. Você tem uma pessoa que, por exemplo, começou numa indústria, né, e ele tem o plano de carreira aí ao longo dos anos todos, versus uma pessoa que começou numa empresa pequena, né? E às vezes ela trabalha muito mais, ela faz muito mais coisas que não são, né, do cargo dela. Sim. Como que se cruza, né? Porque essa pessoa de uma empresa pequena, média, que vai para uma empresa grande, ela vai ter que fazer menos coisas. Esse cross, assim, entre as empresas. Me fala aí um pouquinho sobre isso, como você enxerga? A minha experiência que trabalhei em empresas gigantes, né, grandes, e empresas muito menores, e tenho clientes grandes, André, e clientes menores, é que na empresa menor, obrigatoriamente, você é mais flexível. Então, se você não consegue trabalhar nesse ambiente, você não serve para trabalhar dessa forma. A empresa grande, ela é toda cheia de processos. Então, você é um processo de trabalho. Você se insere num processo. Seu cargo é uma parte de um processo. Então, você trabalha dentro de um pedaço estreito ali de cargo, de competência necessária, técnica e comportamental. E aí você um dia vai trabalhar numa empresa pequena, né? Você percebe que o ambiente, muito facilmente, que todo mundo faz tudo. E que é um perigo, né? Mas a empresa funciona dessa forma, né? Funciona por quê? Porque alguém criou aquele negócio daquela forma e conseguiu operar e aí extrair sucesso e valor e os clientes gostam daquilo e reconhecem a entrega e ponto, né? Que ambiente que é melhor? Bom, aí depende do plano de carreira de cada um, né? Eu posso ficar muito confortável numa empresa grande que me dá oportunidade de desenvolvimento, cursos, toda uma estrutura de segurança, inclusive recolhe o meu FGTS todo mês, porque isso eu escuto em pesquisas que a Remunerar faz, eventualmente pesquisa de clima que nós fazemos, sai comentário do tipo, eu gosto da empresa porque ela recolhe o nosso FGTS. Olha o nível de profundidade ou raso essa discussão
de valorizar a empresa porque ela cumpre a lei. Olha, gente, isso é muito sério, né? Ou eu gosto dessa empresa grande, eu gosto desse ambiente, aqui eu me sinto seguro ou segura, né? Ou ao contrário, eu gosto de dinamismo, cada dia fazer uma coisa diferente, eu gosto do caos. Tem um pouco desse, né? Eu gosto do caos. Talvez, e aí é perfil, é Você perfil. aprende também muito mais, É. né? Aprende, mas não de um jeito organizado, porque Concordo. o caos é o caos, cara. E o caos te leva a uma visão de improviso e te dá uma sensação de que você é bom para fazer tudo a qualquer momento. Não é verdade. Mas tem gente que não gosta desse ambiente desorganizado, que ela gosta de uma coisa mais Exatamente. batidinha. É perfil, aí é pessoal. Né? Por isso que você olhar para dentro e se perguntar se eu me dou bem nesse ambiente, nesse cargo, em razão daquilo que eu sinto, né? Porque tem gente que não consegue pegar o microfone e falar para uma plateia de 10 pessoas, de 50, de 2.000 pessoas, porque trava. Aliás, aproveitando esse gancho, Comunicação. Quem tem essa dificuldade, assiste o próximo episódio que vai ser Olha aí. bacana, hein? Sobre isso. Exatamente, Né? esse é Os assuntos estão interligados, né? Marketing pessoal, ele é cross. Gente, a comunicação é uma competência valorizadíssima em qualquer tipo de negócio. Para recursos humanos, eu aprendi rápido que a comunicação fazia muita diferença por conta de trabalhar com o André, né? De quem fazia a comunicação, da competência de quem fazia a comunicação, do estilo de comunicação e o quanto aquilo refletia, reverberava ou era disseminado dentro da fábrica, né? Ajudando a liderança. Eu vou aproveitar aqui um pouco do nosso podcast para falar da nossa experiência pessoal. Quando eu conheci o Marcelo em 1995, eu nunca imaginei que o Marcelo tivesse essa capacidade que ele tem hoje de comunicação. O Marcelo, foi o que ele falou no começo, ele é economista. Ele tem esse perfil. Gostamos dos números. Então, olhar o Marcelo ao longo desses, né, tantos anos, falando desse jeito, eu, como uma pessoa de comunicação, por conhecer você há tantos anos, eu acho sensacional. Porque você virou uma chave impressionante, assim. É a necessidade, é a vida. Necessidade de trabalho. Que você era o cara corporativo, você era o cara Sempre fui. totalmente corporativo. É. Hoje você é o cara que você consegue enxergar a pequena, a média, a grande empresa, a multinacional e tudo isso. Fazendo um parênteses aqui. A gente passou, você falou sobre o quanto as pessoas falam nessas pesquisas e tudo mais. E falou, em determinado momento, sobre Great Place to Work. Como que você enxerga isso? Porque para o marketing, o Great Place to Work ele é uma ferramenta de venda muito forte. Como existem outras, mas é muito importante, porque isso também é valorizado. Assim, eu como marketing uso muito isso, né? Como que você enxerga isso? Fala um pouquinho. André, você imagina uma empresa muito grande, onde o Great Place to Work pontua num grau máximo ou perto do máximo essa empresa por conta dos questionários que foram respondidos e por conta das entrevistas que eles fazem a portas fechadas com os funcionários. O RH não participa dessa história. Não participa. Ok, é ótimo. E, aliás, é um trabalho muito bem feito, né? Reconhecido mundial, etc. Nenhuma crítica nisso. E aí você se pergunta, por que na minha área, no meu departamento, com o meu chefe, as coisas não acontecem? Né? Então são situações, né? Eu, como um especialista na área, eu posso, muitas vezes, como já fiz, ler a pontuação de uma empresa e embaixo dizer, assim, nos comentários dos funcionários, ficar claro que aquela empresa não tem um plano de saúde para os funcionários. Eu falei, meu Deus do céu, como é que essa empresa faz parte, independente do mérito, da qualidade do trabalho do Great Place to Work, sem oferecer um plano de saúde? Então isso tem a ver com a minha história, com o que eu entendi como valor nas carreiras de recursos humanos, nas empresas que eu trabalhei, de que esse era um benefício impensável de não se ter. Né? Mas dentro da metodologia deles, aquilo ficou diluído e dentro da pontuação não houve uma influência enorme e a empresa faz parte daquela história na pontuação 89, 95, etc. Não importa. Percebe, a gente não pode desvalorizar a metodologia, né? E eu não ganho nada com isso, né? Eu posso elogiar e eu posso criticar, eu não ganho nada com isso. A minha empresa não faz esse tipo de trabalho, mas esse tipo de nuance assim, de análise vai ser sempre presente, né? Então você pode ter empresas que tenham um grau inflado ali de valor e outras que poderiam estar lá e não estão, né? Eu não tenho nada quem trabalha em banco, gosta de banco, etc. Eu vejo os bancos naquela lista de melhores empresas para se trabalhar. Eu já trabalhei num banco grande, né, como primeiro emprego lá em Osasco, não vou dizer o banco, e
Eu tenho dúvida se aquele é um bom lugar para se trabalhar, mas é a minha interpretação, é a minha opinião, que perante a metodologia e o estudo, tem valor nenhum. Eu né? tenho uma experiência com o Great Place to Work boa. Boa, Né? A gente aplicou na Macedo Transportes em 2024. legal. Então foi uma coisa assim nova. Basicamente a empresa tem mais operacional Sim, do que sim. administrativo. Administrativo. Então foi um desafio muito grande porque a pesquisa ela é densa, Sim, ela é grande, sim. né? Ela tem muitas perguntas, Sim. ela tem muita variação. Então esse processo ele foi muito bem feito e o relatório que eles entregam é bom. Né? Sim. E a questão é, o que você faz com aquele relatório? Exatamente. E aí depende do quê? Depende da disposição dos sócios de tocarem aquele ponto, né? Depende de caixa, depende do quanto a liderança ou do quão longe a liderança está daquele resultado, que isso é um problemaço nas empresas. Isso vai bater agora na NR1, né? Na minha opinião, assim, existe um alvo nas costas da liderança por conta dessa questão da NR1 e das questões mentais. Então, hoje nós não temos os jovens interessados em serem os chefes, os executivos, os gerentes, talvez com os efeitos da NR1, eu tenho medo de realmente o pessoal se afastar definitivamente da posição de chefe, de líder, de gerente executivo, gestor. Isso também porque os riscos psicossociais, Sim. eles não necessariamente são avaliados dentro da empresa. Exatamente. Então, se a pessoa tem um problema no transporte ou em casa, Exatamente. isso reflete no trabalho, vira um problema da empresa. Na verdade, vira um problemaço para a empresa. Na verdade, o governo reeditou a NR1 e incluiu em 2024 doenças ocupacionais que não faziam parte dessa história depois de 25 anos. Eram 180, eu vi ontem esse número, eram 180 doenças ocupacionais e de um ano para o outro passou a ser 380 doenças. Então, isso que a mídia publica de que as doenças ocupacionais, as doenças psicossociais explodiram, é por conta dessa mudança também da lista de doenças, né? Mas não se comenta isso, porque não interessa. E nós somos especialistas nesse assunto, né? Ok, jornalista escreve com base nas fontes, mas nós não somos fontes. Mas isso para o marketing também, Marcelo, voltando um pouquinho aqui para nossa área, como que o marketing enxerga isso? Né? Então, a NR1, né, alguns chamam de NR01, ela é tá acontecendo. Então, a gente precisa aplicar nas empresas, a gente precisa identificar os riscos, a gente precisa tomar iniciativa. Sim. E isso também pode ser um diferencial para as empresas, porque as empresas preocupadas dos dois lados com isso, elas podem atrair os jovens que têm uma vivência, uma expectativa de trabalhar num ambiente bom. Então, como que o marketing aproveita isso de forma positiva? Eu se fosse de marketing, eu ficaria preocupado. Porque você pegar, como em marca empregadora, que o RH produz, né? Você pegar um bom resultado de NR1 ou de equidade salarial, que é a lei de diferenças salariais por gênero, né? Já está rodando aí, em março, mais um relatório vai ser publicado. Nem sempre as empresas entendem aquilo que é publicado, né? E aquilo vai para a mídia, vai para a imprensa, né? Mais cedo ou mais tarde, a imprensa vai dizer assim: tais empresas têm uma pontuação super excelente, super bacana, como uma marca empregadora, inclusive pela NR1. E é fácil fazer sucesso em cima de notícia boa. E o perigo é o contrário, né? Tais empresas têm um índice altíssimo de doenças pela metodologia NR1. Isso atrapalha a marca empregadora e o marketing se preparou como para lidar com isso? Idem exatamente igual para as questões de diferença salarial, né? Que o governo insiste em dizer que o CBO é uma boa referência para comparar salário e não é. Eu sou um especialista nessa área de 37 anos e eu digo que não é, porque o CBO nunca foi atualizado, né? Aquilo vem no modelo americano, nós não atualizamos aquilo que seria de valor atualizar, mas não foi feito, as empresas nunca deram valor para aquilo. Por conta do E-Social, o CBO, Código Brasileiro de Ocupação, começou a ser famoso. Para o empregado, tanto faz o CBO do seu cargo, até o dia que surgiu a carteira digital. Eu já vi briga em empresa porque o CBO era diferente. Eu falei, gente, eu já vi briga por causa de salário diferente, agora por causa de CBO diferente eu nunca vi. Então esse é um, né? Então, mais cedo ou mais tarde, de alguma forma as publicações vão abordar isso. Essa empresa aqui,
ou esse grupo de empresas, eles têm os menores índices de diferença salarial entre homens e mulheres, calculado pelo CBO. N distorções. Tem um único CBO lá que pega quase 20 cargos da área financeira, entre auxiliar, assistente, coordenador, analista, gerente e diretor financeiro. Já fiz esse estudo, está publicado no LinkedIn. É uma macarronada aquilo. E o governo insiste em dizer que está certo. Os técnicos são eles, né? Nós não somos especialistas. Então, mais cedo ou mais tarde, essas empresas vão ser cobradas. Por que a sua diferença salarial é tão grande entre homem e mulher? Né? Então, o marketing, na minha opinião, deveria pensar nisso e preparar como é que defende uma coisa dessa, que é complicado. Né? Do ponto de vista de comunicação de marca, do ponto de vista do quanto isso pode arranhar a marca empregadora de uma empresa que faz um trabalho sério, né? O governo insiste em dizer que os salários entre homens e mulheres é de 22% de diferença. Existe diferença porque os cargos são diferentes, as funções ainda são diferentes. Isso vem se reduzindo, e tem que reduzir mesmo. E tem um executivo famoso aí, não interessa o nome, ele diz o seguinte: se você tem uma diferença de salário de mais de 10% entre duas pessoas no mesmo cargo e não existe justificativa de desempenho, pode ser que ali exista uma questão de discriminação. Né? Ok, perfeitíssimo. Né? Então, o perigo é alguém ir para a imprensa e falar assim: olha, esse conjunto de empresas aqui tem uma diferença salarial enorme, isso arranhar a marca empregadora no mercado, perante produtos, né, que essa empresa vende, perante a atratividade de quem ela pode atrair como profissional, isso é um perigo. Mas é uma leitura minha. Eu vou defender o marketing aqui, por experiência própria, uma coisa que eu, particularmente, eu faço muito, que é ter uma pastinha de possíveis problemas. Então, é uma pastinha que tem plano de contingência. Tem que ter essa contingência. Por quê? Pode ser que aconteça um acidente, pode ser que aconteça uma matéria, pode ser que aconteça qualquer coisa. Então, o marketing tem que se preocupar com isso. Né? Então, isso que você falou entra nessa pasta com as gavetas aí, com opinião, sim. Uma série de temas que a gente realmente tem que se preocupar. Então, o marketing ele também tem que antecipar eventuais problemas. Então, surgiu isso, por exemplo, da NR, o que a gente vai ter que pode ter? Então, a gente mapear tudo isso. Agora, uma coisa que eu gostaria de saber, né? Você falou sobre salário, você falou sobre plano de carreira, você falou sobre avaliação, você falou sobre empresa grande, sobre empresa pequena. O jovem, vamos ser bem direto aqui, o jovem, por onde que ele começa, Marcelo? Porque hoje em dia ele é bombardeado por entre aspas, o mundo fácil da internet, ou ele vai virar youtuber, e parece que tudo é fácil, né? Então parece que ele da noite pro dia, né, vai virar rico, milionário, né, andar com carrão e viver de renda e de vídeo. Por onde você daria uma dica real que o jovem deve começar? As carreiras, elas são inúmeras, né? Qualquer área. Na nossa época, 30 anos atrás, você estudava 3, 4, 5 anos de universidade ou um curso técnico, conquistava um trabalho CLT feliz da vida. E ali você seguia a sua carreira. Né? Hoje, com a tecnologia, você tem uma multiplicidade de opções de trabalho que eu pessoalmente acho que se você caprichar na formação, não deixar de estudar e se especializar, e não quer dizer fazer o estudar em Harvard ou Stanford, não é isso. Que exige dinheiro, tempo, etc. Não é isso, André. Você escolher uma área e ser bom naquilo, você explora aquele nicho com valor enorme, mais cedo ou mais tarde você vai ser reconhecido como CLT, como profissional autônomo, como microempreendedor, como empresário. Isso independente se a carreira, se essa profissão não existe ainda. Independente, né, da carreira. E cada vez mais as faculdades elas estão deixando de ser a carreira ser aquilo que ele fez na faculdade, né? Então tem pessoas que formaram em engenharia, estão trabalhando com marketing, pessoas que se formaram em administração acabam trabalhando com o próprio áreas até um pouco mais técnicas. A gente fala, né, vendas, né, que é a nossa área. Não tem uma faculdade, então vem gente de todo tipo de especialidade. E Marcelo, a gente está encaminhando aqui para o final do nosso bate-papo. Eu vou fazer algumas perguntas de uma forma um pouco mais direta, e aí vamos respondendo rapidinho para a gente fazer um bate-bolazinho rápido. Inclusive, André, a gente pode ir fazendo aqui um dueto aqui nisso, né? Você falou uma coisa que é legal, né? Eu li há um tempo atrás que hoje, né, a partir desses últimos anos, é mais comum que os jovens tenham pelo menos 3 carreiras ao longo da vida, pelo menos. E não necessariamente elas tenham uma a ver com a outra.
É. Então isso abre uma perspectiva de você enxergar tanta coisa, né? Existe um estudo americano, que eu não sei os nomes, eu não me lembro, eu já li sobre isso. Um estudioso americano diz o seguinte, André: você ao longo da sua carreira produtiva, profissional, você deve ter entre 4 a 6 atividades diferentes, ocupacionais, que te dão renda. Isso independe se você estudou marketing, administração, economia, engenharia, pouco importa, né? O que importa, na verdade? Se eu estudei engenharia, eu sou bom em números, então eu vou me dedicar a carreiras de análise numérica, complexidades, modelos, tal, tal, tal. Se eu estudei administração, estudei marketing, eu vou me dedicar a carreiras que a comunicação tem muito valor. Então, que competência, né, que essa carreira traz embutida para que você desdobre ela para outras atividades, né? Diferente da área de medicina. Estudei medicina, estudei especialização em cardiologia. Eu não posso projetar um avião. Impossível. Né? Então, você tem essa nuance assim, de diferenças, especializações, que algumas são muito críticas, né? Como que o médico vai projetar um viaduto, uma coisa de engenharia? Impossível, porque exige uma tecnologia, etc., associada. Então, tem muito a ver com isso, né? Como é que aquele estudo que você escolheu, que já tem uma fundamentação de valor daquilo que é importante para você, desdobra em profissões diferentes. Bom, vamos lá então? Vamos Fazendo lá. esse bate-papo, esse bate-bola aqui. Então, assim, para quem está assistindo e fala assim, poxa, eu quero saber se eu estou bem precificado ou não em relação ao que eu estou recebendo. O que eu posso fazer para ter esse parâmetro? Uma das coisas que você poderia pensar é em relação a network, né? À medida que você tem uma quantidade enorme de dados na internet, você pode entrar num site e pesquisar o seu próprio cargo para saber se aquilo tem a ver com a sua remuneração ou aquilo que você espera receber, e se questionar se o lugar que você trabalha hoje consegue pagar aquela remuneração naquele grau de agressividade do pacote, né? Pode ser que não seja. E que seja sustentável. Porque não adianta também a empresa contratar a peso de ouro Sim. e não manter. Não consegue em pagar. 6 meses a pessoa volta para o mercado aí numa Exatamente. condição até de desemprego. E a gente falou, quais são os principais erros das pessoas quando elas estão, por exemplo, ou negociando um salário na entrada da empresa, ou enquanto ela está na empresa, ela erra, por exemplo, em como que eu posso dizer isso daqui? Tratar esse tipo de situação com um chefe ou tratar esse tipo de reclamação internamente, né? Que a pior coisa é quando a pessoa fica fazendo fofoquinha, né? Tipo, pô, porque não paga legal e tudo mais. São duas coisas diferentes, Carlos. Essa questão do ingresso da pessoa para um determinado cargo, a empresa tem uma política de remuneração e ela enxerga você através do cargo. Tanto faz se você é gênero masculino, feminino, gay, etc. Isso não importa para o cargo. Eu nunca analisei uma promoção levando em consideração o gênero. Nunca, né? Então, mas o outro ambiente é dentro da empresa, depois que você ingressou na empresa. Então, é um outro tipo de negociação. Eu acredito, eu já fiz, eu só acredito nisso. Você precisa primeiro mostrar o seu valor. Então, se a empresa não diz como você mostra o seu valor, o primeiro ponto é pensar nisso. A partir do meu cargo, que valor que eu entrego para essa empresa, para mostrar para o meu chefe que eu tenho um valor crescente aqui pelo tipo de entrega, pela qualidade, pela velocidade em relação aos outros. Porque eu posso ser comparado com outros 4, 5 na mesma área. E aí uma terceira coisa é o seguinte, você pode ser o state of the art. Você pode ser o melhor da turma, entregar rápido, você aprende, etc. E a empresa não tem orçamento para fazer a promoção, para fazer aquela alteração, etc. A empresa não tem capacidade econômica. E aí você precisa se perguntar um dia, vale a pena ficar aqui mais quanto tempo por conta do ambiente? Porque o salário não cresce. Esse é um grande desafio, por exemplo, de líderes, em que você tem uma pessoa boa que você gostaria de promover, só que você não tem uma estrutura, muitas vezes, que comporta esse tipo de situação. É bastante desafiador, isso no ponto de vista de líder. Verdade. E colocando agora o chapeuzinho do profissional de RH ou o dono de empresa, que dica você daria para esse profissional de RH, esse dono de empresa, pensando principalmente em como valorizar o seu funcionário? Cara, você precisa medir tudo. O dono da indústria mede quantos produtos saem no final do dia, o dono de serviço mede quantos clientes você atendeu ao final do dia, ao final do mês, etc. Isso vai garantir um contexto econômico mais confortável para você lá na frente valorizar quem realmente merece. Porque voltando ao ponto inicial lá atrás, não há dinheiro para fazer tudo. Nunca houve dinheiro para premiar todas as pessoas. E aí você precisa de boas métricas.
né, que não é difícil de fazer. Na empresa grande você tem 200 indicadores, na empresa pequena, se você tiver 3, 4 indicadores, é um excelente começo. Bacana. André, alguma pergunta? Olha, eu queria fazer aqui fazer uma avaliação desse podcast. Foi muito legal mesmo. Imagina. Assim, a gente, tanto tempo que a gente se conhece, né? E Sim. como a gente vê, né? Como as coisas mudam, né, ao longo dos anos, algumas coisas estruturais, elas seguem iguais. Cabelo, Os cabelos, né? Um pouquinho, né? barba branca. Mas como a gente aprendeu hoje, né? Eu acho que isso foi a chave do sucesso de hoje. Eu falo que a gente aprende e morre burro, né? Porque é impressionante como que essa troca de informação ela é importante e eu acho que o mais importante é o que a gente faz a partir de agora que a gente tem informação. Então, quando a gente está falando com quem está ouvindo e quem está assistindo, poxa, foram muitas informações legais, né? Internamente, né? Para as empresas, né? Que conteúdo bom para as empresas. Exatamente. Então, acho que isso é muito bacana. E acho que é legal, a gente também vai colocar os contatos da Remunerar, os seus contatos, porque faz parte do marketing também, e desse nosso projeto também, fomentar a divulgação de parceiros, de pessoas que a gente conhece e que a gente acredita. A gente, desde o começo, falou, a gente vai trazer pessoas para cá que tenham a ver com o nosso trabalho, que tenham a ver com o marketing, as suas correlações, mas que principalmente sejam pessoas que a gente conhece, que a gente confia, que a gente indicaria, que é a base do Hub. Perfeitamente. Né? Então, se a gente está numa empresa e vê uma oportunidade de indicar alguém, vamos indicar quem? Pessoas que a gente conhece. A gente já viveu muito isso, né, Marcelo? A gente já trabalhou em tudo quanto é empresa aí, né, de tantos segmentos, de tantas coisas. E aí, voltando para falar do nosso mentor, que também chamava André, Sim. ele falava assim, olha, vocês lá atrás, né? Imagina, eu era estagiário quando a gente se conheceu. Ele falou assim, olha, você tem que aprender, o mais importante para você aprender é o que não fazer. Porque o que você tem para fazer, você vai aprender ao longo do tempo, né? E ele falava assim... Era um chefe filósofo. Ele era. E assim, Pensador. Vale essa menção, né, honrosa ao nosso Pensador. finado André. Pensador. E Marcelo, deixa os seus contatos. Então, se quiser entrar em contato com a Remunerar, né? Quero falar com o Marcelo, entender um pouquinho mais dos trabalhos que você faz. A gente vai colocar nos vídeos também. De maneira bem prática, www.remunerar.com.br. No LinkedIn, a página da Remunerar também, meu nome pessoal, Marcelo Samogin. É uma oportunidade para empresas de qualquer porte, qualquer segmento, pequena, média, grande, conhecer a metodologia nova que nós estamos lançando, que é a MAP, metodologia de alinhamento de performance, né? De tão grande a dificuldade das empresas lidarem com essa questão de muitos indicadores financeiros e qualitativos, né? Nesses 15 anos de Remunerar, nós percebemos o valor dessa organização e cruzamento de indicadores. Então é uma novidade para esse ano 2026 que nós estamos colocando no mercado como serviço para empresas médias, pequenas e também as muito grandes que se interessarem. Que legal, que legal. Obrigado, gente. Vamos divulgar. Muito obrigado, né, pela presença. Foi ótimo. Muito obrigado mesmo. Obrigado mesmo. Obrigado. E, gente, se você ainda não deu seu like, então aproveite para dar esse like agora. Esse é o primeiro de uma série de episódios, então vamos ter 4 episódios sobre marketing pessoal. O próximo será sobre comunicação e olha, garanto para vocês que está muito bom. Então, contamos com a sua audiência e obrigado por mais um podcast.